Agora eu vou demonstrar como que ficou minha aplicação final do curso Princípios de Desenvolvimento Ágil. Bom, primeiramente o que nos foi pedido foi que criássemos as nossas User Stories, seguindo a seguinte especificação: logar usuário, visualizar a lista de livros, visualizar livro, marcar livro como lido, visualizar ranking de usuários e visualizar pontos e troféus de usuário. As User Stories deveriam ser especificadas no seguinte padrão: como um tipo de usuário, eu quero uma determinada ação, de modo que um certo motivo. Também nos foi pedido que colocássemos atributos de size em pontos de história, o business value, que é o valor de negócio, e os testes de aceitação. Após isso, criássemos os modelos para auxiliar na compreensão da aplicação. Ou seja, esses modelos teriam que nos mostrar como que a aplicação funcionaria, como que ela se comportaria, como que as interações ocorreriam, e planejássemos a interação, ou seja, dividindo a User Store em várias tarefas e fazendo o planejamento delas, por fim criando o gráfico de burn down. E deveríamos implementá-lo seguindo a seguinte regra: usando os princípios do TDD para poder termos o resultado final, de modo que a aplicação estivesse funcionando na mais perfeita ordem e que fosse seguido passo a passo do desenvolvimento ágil. Pronto, agora eu vou mostrar para vocês como que ficaram as user stores, como que elas ficaram definidas. E vamos lá. Aqui eu tenho a definição, né? Que seria realizar login, visualizar a lista de usuários, assim como está lá no site, como nos foi pedida. E aqui eu tenho a explicação das mesmas. Realizar login. Eu, como usuário já previamente cadastrado, desejo um meio de acesso aos livros de forma simplificada, baseada em e-mail e senha, de modo que eu possua um acesso único. Tenho o meu size, tenho o meu valor de negócio e tenho os testes de aceitação, que no caso são os testes que vão mostrar como que a aplicação deve se comportar através de uma determinada entrada do usuário, uma determinada ação do usuário, um determinado evento que ocorra. Que eu vou explanar para vocês como que ficariam os testes de aceitação do login, só para termos uma ideia. Depois eu vou mostrar os diagramas, o gráfico. Vamos analisar como que foi feita a implementação, como que a user story foi dividida em tarefas. E por fim eu vou mostrar a aplicação funcionando. O primeiro teste de aceitação de login foi o seguinte: se o usuário deixar um dos campos e-mail ou senha em branco, o site deve ser redirecionado para a própria página de login, ou seja, é um mecanismo de prevenção para que usuários indevidos não acessem a lista de livros. 2. Se o usuário entrar com dados inválidos, o site deve redirecionar para a própria página de login. Basicamente é a mesma coisa do de cima, porém ele nos mostra que são dois eventos diferentes, são dois acontecimentos diferentes com dados diferentes. E o terceiro é: se o usuário entrar com dados válidos, a aplicação deve redirecioná-lo para a lista de livros disponíveis, ou seja, esse é o caminho feliz da aplicação. Agora eu vou mostrar um pouco sobre os diagramas que nos foi pedido. Foi pedido para criar dois diagramas para auxiliar no modelo da aplicação. Eu escolhi diagrama de classe e diagrama de sequência. Por mim foi visto que esses seriam os dois melhores para poder explicar o domínio da arquitetura do sistema. Eu vou falar aqui sobre o diagrama de classe, mas com base nele já dá para ter uma base no que foi o diagrama de sequência. Exemplifica todas as ligações entre as páginas web referentes à troca de informações desde a composição e dependências e as classes que fazem o tratamento das mesmas.
Ou seja, o diagrama de classe ele vai mostrar todas as minhas entidades isoladas, porém ligadas tanto por composição, dependência e também todo o seu fluxo padrão, toda a ligação que envolve elas. Demonstra como que as páginas web views relacionam-se com as classes de controllers, como que as páginas de controle relacionam-se com as classes de acesso a bancos de dados, ou seja, os DAOs, Data Access Object, e como que as classes de acesso relacionam-se com as classes de modelo, que são os nossos models, que no caso são o espelho do nosso banco de dados dentro da aplicação. Aqui está explicando o diagrama de sequência também. Vou falar só do primeiro, que ele já vai dar uma ideia do que é o diagrama, para quando eu mostrar o diagrama a gente já ter uma noção do que seja. Demonstra toda a sequência lógica da aplicação em relação às interações do usuário com a mesma. Ou seja, o diagrama de sequência ele vai me mostrar o que acontece de acordo com um determinado clique do usuário, como que vai funcionar aquele clique dele, como que vai ser tratado pela aplicação, desde a web, a view, até a passagem pelo controller, pelo DAO, pelo model, como que tudo isso vai funcionar. Aqui eu vou falar sobre o diagrama de classe, né, mostrar que tem todas as páginas web, todas as views, seus respectivos controllers e suas ligações, os DAOs que foram utilizados, um DAO para usuário, um DAO para livre, um DAO para troféu, e os models que os DAOs utilizam, tanto colocando a sua multiplicidade, seu tipo de ligação, se é dependência, se é composição, quais seriam os tipos de dependência, de composição, tudo que o diagrama requer. E aqui no segundo eu tenho o diagrama de sequência. É um pouco maior, um pouco mais esticado, mas é simples também. Que ele vai demonstrar a interação do usuário com a aplicação. O usuário inicia a aplicação na via de login, faz a chamada do método de login, que é para fazer login. O controller vai entender que está sendo sendo feita uma chamada, uma requisição. Vai fazer a chamada do login para o user DAO, que é quem vai tratar essa parte de pegar os dados, mandar para o banco de dados, fazer a pesquisa, verificar a pesquisa, validar se o usuário existe ou não. E o que ele faz? Ele verifica o login e retorna o usuário para o controller. Do controller vou usar um método para redirecionar para a view de lista de livros. E o que a view de lista de livros faz inicialmente? Nada. A única coisa que ele faz é me retorna a view de lista de livros. E assim a view é retornada para o usuário, basicamente, né? Porque ela vai ser apresentada para ele. E logo em seguida ele já vai poder utilizar a view de lista de livros e os seus métodos, tudo que já foi inerente a ela. Aqui ele vai ter a opção de selecionar um livro. E aí vai passando o método, vai passando até chegar basicamente no controller, que vai receber o nosso selecionar o livro. Quando a gente clica no livro, ele vai lá, chama o método de seleção do livro, que ele pega o livro por nome. Vai aqui, ó, get book by title, vai pegar o livro por título, onde no nosso DAO, que é quem vai fazer esse tratamento, que vai pegar o título do livro, adicionar na consulta SQL, verificar no banco e como resposta ele vai nos retornar um livro baseado no título. Daí o que acontece? Acontece a mesma ideia que vem aqui do login para passar para a lista de livros. O livro é retornado para o nosso controller, é adicionado na seção para ser recuperado na outra página, vai ser redirecionado e o que é nos retornado é a view de seleção de livro, que é retornada novamente, retornada e volta basicamente para o usuário. E assim a aplicação segue o fluxo dela, desde a marcação de livro, visualização de dados pessoais, visualização de ranking, tudo mais. Agora eu vou mostrar como que ficou o planejamento da User Store em relação à sua implementação, em relação às sprints. Aqui eu vou ter a User Store, as tarefas que foram designadas para ela, ou seja, no caso, peguei a User Store,
quebrei ela em tarefas, o seu tempo estimado, o tempo trabalhado, que no caso não é nem tempo que eu coloquei como se fossem pontos, os restantes, caso seja feito em menos ou mais tempo, vai aparecer aqui e se foi finalizado. Com base no que está aqui na nossa planilha de planejamento, eu gerei o gráfico do burn down. É justamente aquele gráfico que nos mostra o ideal, que seria o perfeito, seria seguido naquele tempo fechado para não ocorrer nenhum atraso na aplicação. E aqui a linha laranja, que é o que foi feito. O que foi feito ele está bem abaixo do tempo, ou seja, até agora tudo correu bem e a aplicação pode ser construída com menos tempo do que foi designado, ou seja, muito melhor. Ou seja, quanto menos tempo de implementação, contanto que a aplicação saia do jeito que foi designado, perfeito. E agora vamos partir para a parte prática mesmo, que é mostrar como que o sistema funciona. Que inicialmente eu vou entrar com aquele login, que é o nosso login, dois logins que eu criei, 2 e-mails fictícios só para fazer login na aplicação. E vamos lá, se eu chegar a colocar assim, deixar sem branco, como foi dito lá, redireciona para a página. Se eu colocar qualquer senha que não tenha nada a ver com a senha real da aplicação e não seja autenticado, vai retornar para a página. E se eu colocar a senha certa, o usuário é autenticado. Na autenticação, o usuário é guardado na sessão e nos é pego uma lista de livros e guardado na sessão também, para que a gente possa utilizar mais tarde para não ficar precisando fazer novas requisições no servidor. Pronto, agora vamos marcar os livros como lido, né? E a pontuação segue a seguinte regra: cada livro lido gera um ponto para o usuário. Só que o usuário ganha, com a leitura de um livro, demais pontos relacionados ao número de páginas dos livros. A cada 5 páginas que um livro tem, o usuário ganha mais um ponto. Ou seja, no nosso caso aqui, ó, temos 3 pontos relacionados às páginas, mais um relacionado à leitura do livro, ou seja, temos 4 pontos. Quando eu marcar o livro como lido, nós vamos poder ver no banco de dados que o livro realmente foi lido. E que o nosso usuário agora tem. Opa, me desculpa aí, gente, aqui eu tinha feito uns testes ontem e esqueci. Então vamos lá, né? Vou limpar aqui. E vamos recomeçar aqui a ideia da aplicação. Vou subir novamente. Vamos lá. Vamos marcar o livro como lido. E agora sim, se Deus quiser, o livro vai estar marcado lido. E os pontos vão estar igual a 4. Exatamente. Uma das coisas que nos foi pedido na aplicação é que se um usuário ler 5 ou mais livros de uma mesma categoria, ele deve ganhar o título leitor da categoria X. Ou seja, leitor do estilo X. Digamos que ele leia 10 livros de terror, ganha o troféu leitor do estilo terror, leitor do estilo romance, leitor do estilo ficção científica. E por aí vai, todas as categorias que a aplicação tiver, livros que ela possa disponibilizar, se ele atingir um limite de 5 ou mais, já ganha o troféu. Vou marcar outros livros como lido aqui, pra gente poder ir adiantando um pouquinho. Já foram 4 livros lidos. Pronto. Que eu vou lá no banco só pra mostrar que os livros estão sendo realmente adicionados. 4 livros.
que não tem nenhum troféu ainda e que os pontos do usuário estão sendo marcados. Vou marcar um livro aqui, Arte da Guerra, livro muito bom, uma excelente dica de leitura aí para quem gosta de bons livros, pode ler que é garantido. Ele é do gênero filosofia, vou marcar ele aqui só para mostrar que todos eles foram marcados, ou seja, já marquei 5 livros. Foram 4 de ficção científica e um de filosofia. E se eu vier aqui, vou perceber que os pontos foram adicionados, tudo ok. Porém, eu não posso ter nenhum troféu de nenhum estilo, por enquanto, que eu só li 4 livros de ficção científica. Ou seja, nada de troféus. Se eu vier aqui o Salmão da Dúvida e marcar novamente, ou seja, marquei 5 livros de ficção científica. Porém, a aplicação tem o dever de tratar isso e não deixar que um livro seja marcado 2 vezes, justamente para não atrapalhar essa adição de troféus, né? Ó, não foi marcado, não foi computado. Se viermos aqui no livro lido, não foi adicionado. Ou seja, a aplicação está conseguindo tratar esse caminho. Agora vamos lá marcar um outro livro que eu acho que eu não marquei ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Tenho 6 livros marcados. Ou seja, 5 de ficção científica e um de filosofia. Ou seja, agora eu já posso me considerar um leitor de ficção científica. Se eu ganhar troféus, bingo. Troféu de ficção científica. E podemos vir aqui em Simaideiro, que é para ver os dados, os próprios dados, ou seja, vou visualizar que realmente eu tenho 16 pontos e agora eu sou leitor do estilo ficção científica. E vamos lá, se eu vier em ranking, eu vou poder ver um ranking de pontos entre mim e os outros usuários e que está funcionando. Agora eu vou chamar a aplicação com outro usuário para que nós possamos ver que realmente está sendo feito contagem de pontos e que o ranking está funcionando. Pronto. Fiz login com o usuário Ana e agora eu vou marcar alguns livros para ir verificando a pontuação. No ranking, a Ana tem 5 pontos, a Edson tem 16. Caso eu leia todos os livros, também vou receber o troféu de leitor do estilo. Porém, como eu tenho 7 livros, é para ter uma pontuação um pouco maior. Ou seja, funcionou. A Ana teria que estar justamente acima de Edilson. E aqui eu já posso ir nos dados dela e verificar que ela também é uma leitora de ficção científica. Pronto, essa foi a ideia da aplicação, como que ela funciona, todo o caminho, todo o fluxo. E é isso aí, obrigado.